porquê, né, que às vezes o seu filho estuda, estuda, estuda e ainda continua tendo péssimos resultados, não cria uma rotina de estudo, não dá continuidade para o estudo, vê o estudo com desinteresse, isso tudo eu vou falar aqui hoje. E por que isso acontece? Isso acontece porque quando o aluno entende de fato a matéria, aquela trava, aquilo que estava impedindo ele de evoluir, acaba. Então o aluno evolui. E é muito fácil falar, né? Então eu queria apresentar para vocês alguns depoimentos que eu consegui recolher, são muitos alunos, então assim, por causa das mães atarefadas, não consegui recolher depoimentos de todas as mães, mas eu queria compartilhar aqui com vocês um vídeo com depoimento de todas as mães, todas as provas do meu trabalho, de como que os alunos eles conseguem ter bons resultados. Meu nome é Jane, eu sou mãe do Lucas, atualmente com 17 anos de idade. A Michelle chegou nas nossas vidas faz 4 anos, né, e ela chegou para fazer toda a diferença. Né? Ela acompanhou o Lucas no 7º, 8º, 9º e 1º ano do ensino médio. Né? E ela sempre preparou o Lucas muito para as provas, além de auxiliar ele para casa, em trabalhos e outras atividades escolares. Né? Com essa experiência de alunos de diversas idades, escolas diferentes, né, alunos neurodivergentes, a Michelle foi desenvolvendo uma expertise para passar o conteúdo dessas matérias de forma clara, de forma objetiva para esses alunos, com muito macete, com umas dicas de memorização, né, com esquemas de estudo. Então, isso tudo dava um suporte bacana para os alunos, sabe? E ela ia diretamente no ponto onde a matéria era cobrada nas provas. Então, assim, isso objetivava, né, as aulas dela. E como forma de ajudar o Lucas, ela também selecionava e enviava mapa mental, videoaulas, né, questões de provas de outros alunos, de outras escolas. Ela usava de todas essas ferramentas para preparar o Lucas melhor para as provas, né, para uma forma de treiná-lo. Né? E como a Michelle tem muitos alunos, ela sempre que precisava, ela buscava também uma flexibilização junto às famílias, né, para remanejar os horários, atendendo a necessidade das famílias, atendendo a necessidade dos filhos. Então ela sempre buscava esse remanejamento, mas sempre respeitando o horário agendado com cada família, né, para não trazer prejuízo para ninguém. Né? Então, assim, sempre de forma muito respeitosa. Né? A Michelle é uma moça nova, e muito responsável, muito comprometida com o trabalho que ela desempenha, com tudo que ela faz, e com esse jeito dela, ela conquista as pessoas, ela conquista com esse jeito especial de tratar, tanto as famílias quanto os alunos, né? E com esse jeitinho ela consegue o respeito dos alunos de forma firme, de forma acolhedora, né? E sendo firme e acolhedora no que precisa, no momento que é preciso, né? Eu tenho muita gratidão pela Michelle, porque por diversas vezes ela me ajudou também nesse processo de mudança de postura do Lucas enquanto estudante, né? Nessa posição de professora de reforço escolar, ela conquistou o respeito dele e com autoridade, muitas vezes ela cobrava uma postura dele que ele precisava ter, né, que ele precisava de apresentar para ter um melhor desempenho escolar, né? E ela deixava claro para ele que a parte dela ela estava fazendo, a mãe também estava fazendo a sua parte, mas que ele precisava ter uma entrega maior para ele conseguir melhores resultados. Então, depois desses 4 anos, o nosso desafio, meu e da Michelle para Lucas, foi exatamente trabalhar essa autonomia em relação aos estudos com ele, essa autonomia que é para a vida, né? Que é para a vida. E a Michelle contribuiu muito nesse processo, porque essa influência positiva que ela sempre exerceu na vida do Lucas, né, isso foi muito benéfico nesse momento. Então, assim, só tenho a agradecer muito a Michelle por todo esse trabalho, por essa parceria comigo, né, e dizer que eu recomendo muito o trabalho dela e que eu recomendo com toda a segurança. Por que a aula particular, o reforço, né? Uma aula pode fazer uma diferença na vida das pessoas, né? Eu sei exatamente sobre isso porque eu já estive exatamente desse lado da moeda. Na escola eu tive muita dificuldade em algumas matérias como matemática e física, principalmente no ensino médio, né? Estudava e não conseguia tirar bons resultados. Os professores viam o meu esforço, mas eu não conseguia de forma alguma tirar boas notas. E teve um momento da minha vida que eu precisei de ajuda para me acompanhar, precisei de pedir ajuda para outras pessoas. E eu lembro muito bem disso, porque não era fácil. Meu pai, né, tinha que trabalhar mais e ele teve que ir para poder pagar um professor particular para mim na época. Meu pai tentou me ensinar, mas ele não tinha didática, ele não tinha método, né? E pais e mães acabam ficando bravos porque chega do trabalho cansado e ainda tem que ensinar o filho aquela matéria, aquele para casa, ajudar, acompanhar, fazer trabalho.
E meu pai também não tinha muito tempo. Então, quando ele podia me ajudar, era muito tarde da noite, eu já estava cansada, já tinha estudado o dia inteiro, tentado fazer os exercícios, feito os para casas, e a gente acabou recorrendo a um professor particular muito bom, que ele conseguiu me esclarecer, né, me explicar o conteúdo, e através dessas aulas com o professor particular, eu consegui ter um direcionamento, as minhas notas começaram a melhorar, e eu vi o quanto aquilo mudou e o quanto aquilo foi importante para mim, né? Então, a gente tinha um esforço real dentro da família. Meu pai, ele tinha ali um conhecimento na área de exatas, ele sabia o conteúdo, mas a questão é que ele não sabia ensinar. Porque a gente tem ali muitas mães que falam, Michele, eu tenho tal formação, eu sou formada em letras, eu sou engenheira, né? Já atendi uma mãe que ela era engenheira, o filho dela estudava numa escola elitizada de Belo Horizonte, que é a cidade onde eu resido, e mesmo assim o filho não conseguia aprender, não conseguia entender a matéria com ela, ele tinha dificuldade. Por quê? Porque ela sabia o conteúdo, mas ela não conseguia ensinar. Faltava didática, faltava paciência, faltava método. Então a pessoa ela tem que ter tudo isso para ela conseguir ter o dom de ensinar. Foi aí que eu entendi algo que eu vejo até hoje, né? Tem pais que sabem, mas não conseguem transmitir e explicar isso para os filhos. Outros querem ajudar, mas não dominam o conteúdo. E a maioria não tem tempo, né? Eu acho que o maior problema que eu pego hoje em dia é a falta de tempo dos pais. Os pais que chegam cansados do trabalho e não têm tempo de acompanhar os filhos. E é o maior motivo que as pessoas contratam o meu trabalho, o meu serviço, para ver o filho bem, para ver o filho evoluir, para ver o filho alcançar bons resultados. E quando eu tive acesso a um professor que explicava de forma simples, isso tudo mudou. Porque o professor, ele tinha didática, né? Ele tinha paciência para ensinar. E foi quando ele tinha paciência para tirar as minhas dúvidas. E foi quando eu comecei a entender, comecei a acertar, ganhei confiança e consegui passar de ano, claro que com muito estudo, a gente não deve deixar de estudar porque a gente faz a aula particular ou eu reforço. Então, com muito estudo, eu entendi, eu aprendi a matéria e o problema nunca foi a minha capacidade, né? Foi a forma como estavam me ensinando. Era a forma como aquele conteúdo estava sendo passado para mim. E com o tempo, eu comecei a perceber, né, que eu tinha aquela facilidade em algumas matérias. Comecei ajudando algumas colegas de turma da minha irmã que tinham dificuldades em matérias que eu tinha facilidade, cobrando um valor simbólico e depois isso se tornou a minha forma de trabalho. Hoje eu ajudo, tenho, né, mais de 35 alunos fixos por semana, né, tirando os alunos avulsos, e isso tudo porque eu comecei tentando ajudar, tentando orientar as pessoas, porque eu via que a pessoa tinha aquela dificuldade e para mim aquilo era tão simples de resolver, mas a pessoa não conseguia enxergar isso. Então hoje, né, ao longo dos anos, aí, esse ano eu completo, ao final do ano, 9 anos de experiência, eu fui atendendo alunos de escolas diferentes, né, fui acompanhando alunos de vários tipos, tenho, né, acompanhei alunos com autismo, com TDAH, com TOC, alunos com síndrome de Down, e ao longo desses anos eu fui adquirindo a experiência, né, a experiência do método do aprendizado, a jornada do aprendizado M3. Então eu ajudo o seu filho a sair das notas baixas e alcançar bons resultados. E o mais importante não é só tirar boas notas, mas aprender de fato o conteúdo. Porque muitas vezes o conteúdo que é passado no ensino fundamental vai ser necessário no ensino médio. Então o problema, ele se repetia de aluno para aluno, o problema sempre era o mesmo. E por isso que eu organizei um método que funciona, um método que ajuda diversos alunos. Hoje eu atendo online e presencial, mas chegou um momento aí do meu trabalho que eu não consigo mais atender presencialmente todo mundo que demanda, né? Então eu tive muita demanda aí no Instagram, tem muita demanda no WhatsApp todos os dias, mães me chamando, tenho fila de espera, mas eu não consigo atender todos esses alunos que me procuram, por isso que eu decidi criar aí esse método para tentar atender e ajudar todo mundo. Eu decidi criar esse Instagram, criar esse método, porque assim eu consigo ajudar mais alunos, alcançar mais famílias e tornar isso mais acessível. E o mais importante é que funciona, porque o que muda o resultado não é o formato, é o entendimento do conteúdo, né? E muitos pais hoje não têm essa consciência, não têm essa percepção. Agora, deixa eu te mostrar o que realmente trava o aprendizado, né? Só antes eu queria falar, né, gente, que eu trabalho com todos os tipos de crianças e adolescentes, atendo aí os alunos especiais, né, que apresentam às vezes uma dificuldade maior. Às vezes o pai, ele não tem uma didática para lidar com o filho e apresenta essa dificuldade maior, né? Então eu tenho muitos pais que têm um filho diagnosticado com TDAH, que tem um filho diagnosticado com autismo nível 1, que tem um filho diagnosticado às vezes com TOC e não consegue entender
como que a didática, como que a forma de ensino pode mudar o entendimento daquele aluno. Então, é um aluno assim que ele sofre muito mais para aprender uma matéria, que ele tem muito mais dificuldade de pegar um conteúdo, né? E que ele precisa de um método que tem ali uma didática, que tem ali um ensino através do método. E a maioria dos alunos estuda assim, né? Copia, lê, decora, mas não entende. Já cansei de pegar alunos que pegou, decorou tudo, sabia me dizer tudo que estava no livro. Aí na hora que eu perguntava uma coisa mais aprofundada para relacionar, o aluno já não sabia o que era aquilo. Já, Michelle, eu não sei, não consigo te explicar. Então, uma forma muito legal, né, de mostrar para esses alunos é quando eu peço para o aluno, então me explica o conteúdo, já que você entendeu, né? Então, eu ajudo os pais a abrirem esse olhar para essas questões que às vezes são ignoradas, né? Eu sei que na correria do dia a dia, a gente acaba não prestando atenção nesses detalhes. E aí chega na prova, o aluno trava ou chuta porque ele só decorou. Aí, às vezes, tem uma pergunta para relacionar ou para explicitar temas divergentes da prova, o aluno já não sabe, porque ele decorou aquilo. Então, ele vai saber responder aquilo. Qualquer coisa que mude em relação àquilo, ele já não vai saber responder mais. E por isso que muitos pais falam comigo, meu filho não gosta de estudar. Eu já tentei, meu filho não gosta, meu filho não me respeita. Mas, na prática, na verdade, o seu filho ele não gosta de não entender. Né? Você já parou para pensar que, às vezes, a gente explicando aquele conteúdo de uma outra forma, tudo muda? Né? Eu ensino diversos alunos, o aluno fala, não entendi. A gente ensina através de desenho, a gente ensina através, né, de vários métodos para o aluno conseguir ter aquele entendimento de forma completa. Então, o que importa é o aluno, ele aprender o conteúdo de forma integral, ele sair das notas baixas e alcançar bons resultados, né? Ninguém gosta de se sentir perdido, ninguém gosta de não entender a matéria. Agora, o que muda o resultado do seu filho é simples. É a clareza, é a direção, né? A explicação simples, é o direcionamento, né? E eu vou te mostrar como isso pode acontecer na prática. Quando o aluno ele vai aprender a matéria de sujeito e predicado, muitas vezes ele só decora. Ah, Michelle, eu sei que é sujeito e predicado, mas ele não entende. Que aí eu passo lá a oração, a frase com sujeito e predicado, ele pensa, não consegue entender, só que a gente tem que parar para entender a matéria. Não é só decorar, porque tem muito aluno que chega para mim, o sujeito é a pessoa. O sujeito não é a pessoa. A gente não pode afirmar que o sujeito é a pessoa. Quando a gente tem que pensar quem pratica a ação, né? Sobre quem a oração está falando, a quem o verbo se refere. Então, você começa a pensar nessas coisas e tudo começa a fazer sentido. Quero agradecer aí o depoimento da Thaís. Muito obrigada, Thaís. Gente, a Thaís é uma mãe maravilhosa, está no meu coração aí. Ela falou que eu acompanho os filhos dela há 3 anos e é visível a evolução deles, respostas bem elaboradas em redação, bem escritas, só gratidão também para a Thaís, é uma ótima mãe, né, que luta aí para o aprendizado dos filhos, porque ela sabe a importância do estudo, do aprendizado na vida dos filhos, né. E aí, gente, eu só queria ressaltar que por que, né, que todos esses depoimentos, esses relatos estão falando de muitos anos. As pessoas, elas ficam muitos anos comigo por causa dos bons resultados. Porque a mãe começa a ver a evolução do filho e ela fala, não vou tirar. As aulas não são uma bengala, é um processo de evolução. Tanto é que quando chega o 3º ano do ensino médio, eu falo para todo mundo, beijo, beijo, né? Cada um segue o seu caminho. Tem um aluno meu que falou, não, você vai me acompanhar. Não, o aluno precisa crescer, o aluno precisa evoluir. Ele já criou autonomia no estudo, então eu despeço de todo mundo e cada um evolui para o seu lado no 3º ano, né? Então, vamos lá, vamos falar agora de interpretação de texto, que é o maior problema aí de todos os alunos. Se você conhece uma mãe que tem problema com essa questão de interpretação de texto, compartilha aí e bora lá. Então, vamos falar um pouquinho de interpretação. Muito aluno meu, gente, aluno velho de ensino médio, lê e chuta. Aí eu nem sei por que gasta tempo lendo, porque vai ler e vai chutar, né? Ou então lê metade do texto e chuta. A interpretação de texto não é isso, né? O aluno ele tem que ler. Gente, não entendeu? Lê de novo. Ah, Michelle, mas eu tô sofrendo de ler esse trem de novo. Tem que ler. Ah, eu não sei responder essa pergunta que tá aqui na prova. Volta no texto. Ah, mas eu tive que voltar no texto 18 vezes. Volta no texto 18 vezes, né? Então, às vezes, o aluno, ele fala, não quero ler. Não tem como, gente. Interpretação de texto, a gente tem que ler, tem que analisar o texto, né? Tem que perguntar ali, né? Onde que estão as respostas, né? Como que eu vou eliminar aquele erro? A interpretação de texto não é só ler e chutar. Não adianta você saber o conteúdo e chutar. E a gente tem aí a questão da geografia. Muito aluno meu fala que a geografia, nossa, a matéria de geografia tá muito difícil. Mas tudo muda quando a gente tem uma explicação lógica, simples, conectada. Eu tô aqui para falar que o momento de estudo e aprendizado não é difícil. Não é nada difícil. É uma coisa tranquila. A gente tem que levar isso com leveza, do jeito certo. Né? Do jeito certo, eu tô aqui para mostrar que seu filho pode sair das notas baixas e alcançar boas notas.
né? Isso vai gerando um processo natural. O seu filho acaba entendendo mais, o seu filho tem mais acertos, ele vai ganhando confiança e vai evoluindo, né? Você vai vendo o resultado. O resultado ele é perceptível, igual a Thaís deixou aí nos comentários da live. Todas as mães que me conhecem, que conhecem o meu método de ensino, sabem que o resultado ele é perceptível com um mês de estudo. Desde que o aluno se dedique, né? E a minha dedicação também é total com cada aluno. E aí, eu criei um cronograma, que não são aulas soltas, é um caminho estruturado, né? Onde eu vou apresentar aulas de história, introdução geral de história. Para você que acha que história é chato, essas aulas são para você. Para você que não aguenta matéria de história, essas aulas são para você, né? Vou falar um pouquinho de uma matéria aqui, numa aula de uma matéria que mata qualquer um do 9º ano, Revolução Russa. Chega na Revolução Russa, Michele, não sei o que é bolchevique, quem que é menchevique, o que está acontecendo, o que é Império Czar, o que gerou a Revolução, tô perdido, quem que é esse soviético, caiu o soviético na prova, nunca vou falar disso, meu livro não tá falando isso. Então, a minha aula, ela tem completinho lá, tudo que cai na sua prova. Através de 8 anos de experiência, gente, eu sei tudo que é cobrado. As escolas, elas têm um padrão. Então, independente da escola que você estuda, se é uma escola elitizada, se é uma escola pública, a escola tem um padrão. Eu já sei o que a professora vai te cobrar na prova, eu já sei qual a questão vai cair na prova. Tem um tanto de mãe que fala assim, Michele, você ensinou pro meu filho a questão da prova, porque eu já sei o que vai ser cobrado. Muitos professores também daqui da região de BH já conheço, já sei o que cobra, é tudo mesmo padrão. Então, na minha aula tem exatamente o que vai ser cobrado na sua prova, né? Sobre socialismo, quem é esse tal de Lenin, o que aconteceu no Domingo Sangrento, por que eu tenho que estudar isso, por que eu tenho que estudar história, tá tudo lá. Além disso, outra matéria que mata todo mundo, oitavo ano, bababá, Revolução Francesa. Revolução Francesa, tanta gente chorando lá no meu WhatsApp. Michele, em nome de Jesus, eu não tô entendendo a matéria. Antigo regime, crise. Nossa, iluminismo. Tem que relacionar a Revolução Francesa com o iluminismo, tem que relacionar o iluminismo com a independência dos Estados Unidos. Queda da Bastilha, né? Estados Gerais. Os 3 estados da Revolução Francesa. Quem foi Napoleão? Por que eu tenho que estudar aquele anãozinho, né? Então, isso tudo cai na sua prova. E eu sei exatamente o que cai. Coloquei nessas aulas que eu preparei para vocês. Também preparei aulas sobre Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, com todos os desdobramentos, tudo que envolve, porque Primeira Guerra Mundial e Segunda Guerra, muito aluno fala assim, Michele, eu vou assistir o filme. Gente, o filme não vai te ajudar a fazer a prova, né? O filme, ele vai te dar um apoio ali, mas os detalhes, a relação, a descrição, você só vai saber nas aulas, estudando o conteúdo. E eu passei tudo isso nessas aulas aí que eu separei para vocês, nesse cronograma. E aí tem o problema do português, matéria que começa no 7º, 8º ano, que você carrega até o final da sua vida, sujeito e predicado. O tanto de aluno que aparece com dúvida em sujeito e predicado, transitividade verbal, verbo transitivo direto, intransitivo, transitivo indireto, o que é objeto direto, o que é objeto indireto, quem que é o predicado, quais são os tipos de sujeito, quais são os tipos de predicado. É uma matéria que, inclusive, me traz muito aluno. O aluno se sente ali perdido, já não sabe mais nada, e aí não consegue ali ter um direcionamento. E aí também tem as figuras de linguagem, né, gente? Figura de linguagem tem perseguido aí os alunos no 8º, 9º ano. É uma matéria facílima e eu te explico e dou vários exemplos aí na aula que eu preparei para vocês. Vamos lá, gente. Geografia também, eu preparei aulas sobre a OTAN. O que é a OTAN, o que é a Guerra Fria, tudo que envolve a Guerra Fria. Tive vários alunos aí. 8º ano, essa matéria de Guerra Fria pega muito globalização. Globalização, gente, eu tive uma aluna que eu falava globalização e a globalização não entrava na cabeça dela. A gente teve que criar um método ali para ela entender o que era globalização. Globalização é fácil, né? Só basta você aprender da forma correta ali. Conflitos, né? Que estão envolvidos aí na questão da globalização. Gente, padronização cultural, caiu na prova de muitos alunos essa semana, tá tudo na aula. Uniformização da cultura, né? Tem gente aí me mandando que tirou 2 na prova valendo 10, não pode perder essa aula de globalização, não. Globalização, conflito, guerra entre Irã e Iraque, tá tudo lá. Tudo organizado, de forma simples, progressiva e fácil de entender. Gente, muito obrigada pela presença. E foi exatamente por isso, né, que eu organizei tudo isso dentro de um método que é o método M3. Porque não são aulas soltas, é um caminho, é uma estrutura que eu pesquisei, eu organizei. Em breve, né, vamos soltar também mais temas que podem cair na prova do seu filho. O seu filho pode assistir essas aulas gravadas no horário que quiser, no ritmo dele. Ela falou muito rápido dessa parte, gostei muito dessa parte, vou voltar. Você consegue voltar, né? Às vezes, essa aula online, ela possibilita repetir quantas vezes precisar. Michele, eu não quero ler o livro. Vai colocando a aula lá, repetindo a noite toda, que de manhã cedo você já absorveu o conteúdo. E, às vezes, ele precisa apenas o seu filho só precisa de uma explicação, né?
E além disso, o seu filho vai receber aí, não só o seu filho, mas a sua filha também, organização de estudo, né? Rotina, gente. Criança, adolescente tem que ter rotina. Não adianta não ter a rotina, né? Muita mãe desesperada, Michele, meu filho não estuda. Gente, não estuda porque não tem rotina. A gente tem que ter os horários ali. Técnicas de memorização também, tem bônus aí. Fiz uma aula sobre isso e uma aula, vou fazer, né, uma aula diagnóstica para os primeiros 50 alunos que fecharem comigo. E tem um ponto importante, as aulas elas não são liberadas todas de uma vez, justamente porque nenhum aluno vai assistir aquilo tudo de uma vez, né? O ideal, eu sei que todo mundo procrastina, vai comprando trem, fazendo coisa, e vai fazendo outras coisas e procrastina. Então, se eu liberar todas as aulas de uma vez, vocês não vão assistir. Então, as aulas são disponibilizadas gradativamente, justamente como se fosse uma série, para você ir acompanhando e os episódios, você ir estudando. Então, é aos poucos, porque se for tudo de uma vez, você vai desanimar, vai dar preguiça. Então, é justamente para o seu filho criar o método de estudo semanal. Cada semana ali, a cada tanto tempo, a um prazo de dias, tem uma aula, você assiste, estuda. Porque também, se for tudo de uma vez, ninguém vai estudar nada, né? Cria um bloqueio, você vai ver aquilo tudo, vai procrastinar. Eu conheço gente que faz isso tudo, né? E, de acordo com a demanda, aí, a partir do dia 10 de maio de 2026, essas aulas vão começar a ser disponibilizadas para que os alunos possam acompanhar melhor, não ficarem perdidos. E se você contrata as minhas aulas particulares, cada aula gira em torno de R$75 a hora, né? Com 45 aulas, isso acaba passando de R$3.000, né? O preço ultrapassa. Se você fizer uma multiplicação simples de 45 vezes 75, você vai ver que chega a mais de R$3.000. E mesmo assim, ele não pode rever, que a aula foi aquele tempo ali. O tempo de aula acabou, eu tô indo embora porque eu tenho outro aluno. A aula gravada, seu filho não, Michele, ele tá com sono hoje. Assiste a aula, volta. Né? Ah, Michele, ele tá com fome. Na aula presencial é complicado. Então, na aula online eu consigo comer, assistir. Ah, cansei um pouco, vou dar uma pausinha de 5 minutos e voltar. Inclusive, é um método de estudo, né? O método Pomodoro. E mesmo assim, ele não poderia rever com a aula presencial. Ele não pode rever, não pode parar, gente. A aula presencial, ela é ali do início ao fim, todo tempo você tá pagando ali a cronometrada. Agora, você já pagou a aula gravada? Ah, tô com dúvida em tal conteúdo. Vai e volta quantas vezes você precisar. E com o objetivo de alcançar mais crianças transformadas, eu criei um preço social aí. Por quê? A minha demanda é muito alta. A minha demanda é muito alta. Todo dia, mais de 8, 9 mães me chamando. Gente, eu trabalho, assim, 12, 13 aulas por dia. 12, 13 aulas por dia. E isso contando de segunda a sábado. Então, eu não tenho tempo de atender todo mundo presencialmente. Não tenho. Eu atendo mães de outros estados, mas eu quero atender mais. Eu tenho uma demanda muito grande de mães de outras regiões, sem ser de Belo Horizonte, que buscam aí o meu trabalho. E se você mora em outro estado e precisa de ajuda, não tem como eu te atender presencialmente, né? Então, por isso que eu criei também esse método, essas aulas gravadas, para conseguir atender pessoas de outros estados. E aí eu criei um preço, gente, um preço acessível, né? Conversei, pensei, todo mundo que me conhece sabe aí que eu tento pensar muito no próximo, no bolso do outro. Eu sei o quanto é difícil, né? A minha equipe me ajudou, porque eu sei o quanto é difícil pro seu pai, pra sua mãe, né? Eu sei quanto as mães se esforçam. Gente, eu tenho uma mãe que ela se esforça muito, fala, Michele, eu tô me esforçando, tô trabalhando, posso te pagar tal dia? Pode. Por quê? Porque eu sei o quanto isso é difícil, né? Mas aí você tem que pensar, você tá investindo na educação do seu filho, né? Então, isso vale. E aí eu tô cobrando um preço de R$1.100 para entregar mais de 45 aulas, para você comprar aquele pacote e assistir quando você quiser. Agora, faz sentido para você menos de R$100 mensais? Se você pensar, você sai para almoçar com a sua família para jantar, você gasta R$100. Né? Então, pensa só, compensa eu investir R$100 por mês durante um ano para poder ajudar na educação, no aprendizado do meu filho? A gente gasta R$100 hoje com tanta coisa boba, né? Eu vejo aí gente que vai na padaria e gasta R$100, vai no supermercado e está gastando R$100. Hoje, alguns dos meus alunos, eles pagam R$1.000 e outros mais de R$2.000 por mês, né? Hoje, as mães dos meus alunos gastam muito mais de R$1.000 aí com a aula e, às vezes, uma hora de aula não dá tempo de fazer tudo, né? E aí, vai ficar disponível essas aulas durante o período de um ano. Então, meu filho ainda não teve a matéria de Revolução Francesa, mas ele pode ter
ele pode ter essa matéria até o final do ano. É uma matéria programada entre o 8º e 9º ano, né? Ou, às vezes, pode antecipar, Michelle, eu quero que meu filho já aprenda essa matéria de uma vez. Já fecha ali, para ele já estudar, já entender. É muito bom quando o aluno já sabe o conteúdo antes da professora da escola ensinar, né? E qual é o preço do futuro do seu filho, né? Qual que é o preço do seu tempo? E o preço de ver seu filho aprendendo sozinho. Isso muda completamente o aprendizado, né? E aí, gente, eu vou pegar uma autorização ali para ver sobre essa questão do preço, para ver se eu consigo melhorar um pouquinho para vocês. Vamos lá, ver se a gente consegue melhorar um pouco o preço para vocês, né? Tem muita gente falando que compensa. Gente, claro que compensa. Olha o tanto de matéria que você vai ter acesso. Português, geografia, história, mas eu quero mais desconto, eu quero ajudar mais. Eu quero ajudar um pouco mais. O que a gente consegue fazer aí? Menos de R$ 1.100. Olha aí, a Raíssa falou. O estresse que os pais passam quando tentam ensinar. Gente, é só briga. É só porrada e bomba, né? Na hora do para casa, meu Deus, a hora de estar para a prova, parece que um vai morrer e vai jogar o filho pela varanda. Gente, então, conversando com a minha equipe, eles conseguiram aí um último preço até 24 horas. O valor vai ter 30% de desconto. Vai passar de R$ 1.100 para R$ 770. Lembrando que, a Lu está até pegando aqui, os R$ 770 pode ser dividido de até 12 vezes. Você vai pagar ali uma parcelinha leve, o preço de uma pizza, né, durante um ano aí para o seu filho ter o acompanhamento. E além disso, um outro bônus que eu consegui negociar com a minha equipe, porque meu coração é um coração grande, generoso, é uma aula de alinhamento para poder descobrir qual a dificuldade do seu filho, né? Uma aula com você para analisar ali qual que é o problema. Porque às vezes, né, é um super bônus, porque tem muita mãe que me procura, Michelle, eu não sei qual é o problema do meu filho, eu não sei porque ele tá tirando nota baixa. Às vezes, com uma análise, uma aulinha, uma aula, eu vou conseguir identificar qual é o problema do seu filho. São 9 anos de experiência, gente. Às vezes, olhando para você, eu já vou saber qual é o problema, né? Então, vou passar para R$ 770. A Raíssa tá falando, gente, tá errado. Esse preço tá muito bom, né? Então, só para os primeiros 50 alunos, eu vou fazer essa aula de alinhamento para poder te ajudar. Se você mora em outro estado, essa aula vai ser online. Se você é aqui de BH, a gente pode alinhar uma aula presencial. Então, passadas as 24 horas, essa promoção, infelizmente, vai ser desativada. Agora, para honrar quem acreditou e se cadastrou, o valor vai passar, depois de 24 horas, para 880. Eu vou manter esse desconto. Eu vou segurar aí a equipe que está doida aí para receber a luta, o processo das aulas. Mas eu vou viabilizar, gente, pensando aí nas crianças que precisam ser atendidas, né? Os adolescentes que precisam de ajuda. Lembrando que essas aulas podem ser divididas de até 12 vezes. Né? É um pacote completo, vai ter muito tema que cai na prova, vai ter muita questão que cai na prova, não se esqueça disso. Detalhe importante, você tem 15 dias de garantia, 5 após a liberação do conteúdo, sem risco. Você pode conferir as primeiras aulas e entender melhor. E você agora tem 3 caminhos, né? Deixar tudo como tá e nada mudar. Você pode tentar sozinho, gastar tempo, energia, chegar do trabalho cansado, sem garantia de resultado. Ou você pode conferir o meu Instagram, me seguir nas redes sociais, entender um pouco da minha forma de trabalho nessas 24 horas e dar ao seu filho um suporte, dar ao seu filho um caminho estruturado, uma forma certa de estudar, né? E começar realmente a mudar. Se isso tudo que eu falei aqui fez sentido para você, é só até amanhã, nesse mesmo horário. Se você conhece um amiguinho da sua escola que está passando essa dificuldade, manda aí o link para a mãe daquele amiguinho, para aquele amiguinho, para aquela amiguinha. Eu tenho muito aluno, Rafa mesmo, falou, Michelle, a minha colega tá tomando recuperação, vai tomar bomba. Manda o link para ela. Isso é um bom amigo. Ajuda o coleguinha a não tomar bomba. Muito aluno meu indica meu contato pro amigo, porque não quer que o amigo tome bomba. Gente, vamos evitar bomba. Bomba repetir de ano não é bom, não. Pensa só, é melhor você pagar as 45 aulas pro seu filho ou é melhor você gastar R$ 20.000 pagando mensalidade de escola mais um ano? É uma decisão, né? A gente vai começar a ter que mudar essa realidade, né? Vamos para finalizar, né? No final, o que acontece? Não falta vontade, falta o método certo. Se você conhece uma mãe, um pai que está sofrendo, um coleguinha, compartilha o link aí, né? Ajuda essa pessoa, um preço imperdível que a gente está fazendo aqui para vocês. Obrigada por todo o engajamento, por todas as respostas.
Segue meu Instagram, me segue lá no YouTube, no TikTok, nas redes sociais, Instagram, YouTube, tudo Aulas M3, vocês vão me achar. Aí, ó, gente, não falta comprometimento. Falta as aulas comigo. Falta Michelle, como diz a Raiz. Então, eu vou finalizar. Uma boa noite para todos. Gente, manda aí os problemas que você tá tendo com seu filho aí. No Instagram, no direct, nas caixinhas de pergunta. Eu vou responder as caixinhas de pergunta aí. Tô devendo para vocês. E é isso, gente. Muito obrigada. Tchauzinho.